Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa neste caso, com a União Desportiva de São Mamede. Este ano fizeram a chamada dobradinha, e não foi feijoada, não é? Foi mesmo a dobradinha da taça e do campeonato. Já terminou então a época desportiva da AFAS deste ano. Já foi encontrado até antes de terminar o campeão, que neste caso foi a União Desportiva de São Mamede, e também tinham ganho a taça da AFAS. Entretanto, também chegaram às meias finais da Taça dos Campeões. Ou seja, este ano tiveram ali em várias frentes. Por isso vamos fazer hoje aqui um bocadinho o resumo desta época desportiva e passo a apresentar quem tem cá comigo. Tenho o Rui Costa, que é o treinador, tenho o Flávio Alves, que é o capitão de equipa, o João Machado, o diretor desportivo, e o Francisco Bessa, que não podia faltar, que é o presidente. Se calhar começámos já por fazer o balanço então desta temporada, que a meu ver foi mais positiva, mas começámos já pelo Francisco Bessa para dizer de sua justiça o que é que achou desta época do São Mamede. Obrigado, antes de mais agradecer o convite, porque é sempre um prazer, é um gosto enorme estar aqui, porque vocês fazem parte também daquilo que é o nosso trabalho, e tem sido um trabalho árduo e vocês têm acompanhado, por isso o nosso muito obrigado. Em relação à época, foi uma época que deu mesmo muito trabalho. Nós fizemos mais jogos que qualquer clube da primeira divisão, nós fizemos 40 e tal jogos. E isso obrigou-nos a dar tudo de nós. Onde nós jogávamos ao sábado, treinávamos à segunda, para jogar à quarta, para treinar à quinta, para tornar a jogar ao sábado, assim muitas semanas seguidas. Foi um desgaste físico, emocional, cansaço, mas o que é certo é que nós sabíamos qual era o objetivo que nós queríamos e aquilo que nos propusemos. E então, sem dúvida nenhuma, estávamos a trabalhar, estávamos ali muitas das vezes até desmotivados, cansados, mas estávamos com a mentalidade de que tipo, vamos juntos, como diz o nosso lema, juntos seremos união, e juntos fomos a união, e a união fez o campeão, que foi o São Mamede, sem dúvida. E claro, uma época que eu tenho que dizer um obrigado a todos, não só aos jogadores, não só ao nosso mister, não só ao departamento sénior, à direção, mas a todos mesmo. Foi uma época de muito apoio, uma época de muita envolvência, uma época que nós, em todos os campos que nós íamos, sentíamos em casa uma multidão, os pais, os familiares, os amigos. Foi sem dúvida uma época que eu já tive no meu Facebook pessoal, onde eu agradeci a todos. E é uma época que todos têm que estar satisfeitos, porque a freguesia está feliz. Os pais dos atletas estão felizes, as famílias dos atletas estão felizes, e nós, São Mamede, enquanto instituição, estamos muito felizes mesmo. Este ano só faltava mesmo a supertaça, não é? Que ali de início não conseguiram, e era chegar pelo menos à final ali da Taça dos Campeões, e tinha sido perfeito. Essa supertaça foi o início da época, as coisas estavam ali, foi quando fizemos a troca do treinador, não correu bem, perdemos em penaltis, parabéns a quem ganha, força a quem perde, que é assim que devemos ser, e temos que ter essa consciência, temos que aplaudir sempre quem ganha, porque quando nós ganhar, se calhar alguém também nos vai aplaudir. Se nós não aplaudir... E os penaltis acabam por ser sempre um bocado injusto, não é? Porque é ali uma lotariazinha. É. Mas a Liga dos Campeões é um grande objetivo que nós corremos atrás. Este ano tínhamos, sem dúvida nenhuma, um plantel muito forte, e queríamos muito essa competição. Queríamos mesmo muito. E o que é certo é que fizemos de tudo, chegámos às meias finais, encontramos um adversário forte. O jogo em nossa casa não correu bem, e quando demos por ela estávamos a jogar com menos um, e o adversário aí, pronto, soube aproveitar, foi superior. Fomos lá, ainda estávamos a ganhar 2-0, ainda tínhamos aquela esperança, porque enquanto São Mamede somos isso, acreditamos, trabalhamos, porque acreditamos no nosso trabalho, mas depois já era um resultado já bastante dilatado, ainda chegámos ao 2-0, depois houve 2-1, ainda fizemos o 3, mas o que é certo é que não conseguimos. Tem outra senha para tentar para o ano que vem. Agora, o diretor desportivo então, João Machado, a seu ver, qual foi o balanço também desta época? Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. O balanço foi muito positivo, como o Presidente disse, foi um ano muito duro. Acho que, no cômputo geral, nós cumprimos aquilo que nos comprometemos,
E tenho que estar orgulhoso da malta toda, pá, foram impecáveis mesmo. E falhámos o tal objetivo da Liga dos Campeões. Mas pronto, no resto foi tudo como nós estipulámos no início da época, trabalho, rigor, e fomos felizes, no fim fomos premiados por isso e os jogadores merecem, que foram fantásticos, e o treinador também. Foi fácil gerir esta equipa, sendo que estava em tantas frentes ao mesmo tempo, não é? Fácil nunca é, mas também se fosse fácil não era para nós, como nós costumamos dizer. Mas acho que conseguimos todos, nós temos um grupo forte, o nosso departamento sénior, que ainda faltam aqui, que é o Lúcio, o Ismael, o Costa Paixão, o Chico e o Abílio, também estavam por trás a ajudar-nos bastante. E nós, quando somos fortes, conseguimos e levamos o barco a bom porto. Também para ajudar o treinador, que também era preciso, e acho que conseguimos ser felizes, que era o objetivo. Rui, agora é só vez de fazer aqui o balanço da época. É assim, Estava antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, faço todo o gosto de estar cá. O balanço da época, podemos começar com a Supertaça, não era o que desejávamos, claramente que não, uma equipa como a São Mamede onde vai, é para ganhar, ponto, não há aqui sequer outras conversas, mas apesar de termos perdido nos penaltis, e embora eu sou um bocado em desacordo consigo, porque os penaltis não é sorte, porque senão não havia bom batedores de penaltis, não havia bons guarda-redes nos penaltis. Requer haver ali também alguma categoria. Nós não soubemos ser essa categoria, ponto, não soubemos. Mas, independentemente disso, o jogo verificou-se que dali iam surgir coisas boas, porque acho que o jogo foi um jogo bem conseguido da nossa parte, fomos superiores e houve ali indicativos que para o resto do campeonato as coisas iam correr de boa forma, digamos assim. E assim foi, o decorrer do campeonato demonstrou que estávamos bem, estávamos motivados, o grupo, a malta, não há um ponto sequer apontado, foi uma malta de compromisso, 25, 26 jogadores e todos eles estavam comprometidos, deu para dar minutos a toda a gente, de certeza que não houve, entre aspas, minutos, alguns se calhar queriam ter mais alguns, mas só conseguem jogar 11 e convocar 18, mas de qualquer das formas tivemos à volta de 42, 43 jogos, toda a gente jogou, toda a gente se sentiu parte integrante do grupo e quando o grupo está unido e focado num objetivo como nós estávamos, porque via-se treino a treino, a malta treinava de uma qualidade tremenda e não havia ali criancice, a malta estava focada no que queria e não havia sequer nenhum momento de desfoque e quando é assim a malta está muito de parabéns mesmo e os números falam por isso. Até me facilitaram muito a vida. Agora é a vez do Flávio, que já tinha desistido, mas que não consegue largar a União Desportiva de São Mamede. O que é que tem a dizer sobre esta época? Bem, boa tarde e obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um gosto de vir cá, estar convosco. Portanto, o balanço que faço da época, naturalmente que é positiva. Ganhámos o campeonato e a taça. Portanto, a nível interno, ganhámos o que tínhamos para ganhar. Fora a supertaça, mas ficou ali um bocado atravessada, acho que merecíamos ter ganho, infelizmente não aconteceu, mas no campeonato, campeões a faltar 2 jogos para o final, portanto, melhor ataque, melhor defesa, acho que não há nada a apontar, somos os justos vencedores, os justos campeões, e relativamente à taça também, acho que ganhámos, não demos dúvida nenhuma que fomos superiores e ganhámos com toda a qualidade. Faltou alguma coisa esta época? Que gostavam também de ter conquistado para a Supertaça, a Liga dos Campeões, gostavam de ter ido mais longe? Exatamente, como é óbvio. Ali chegámos às meias finais, queríamos muito estar na final, queríamos muito ganhar esta competição, que é a única que falta o Palmeiras São Mamede e aqui nos clubes do Concelho de Santo Tirso. Infelizmente não aconteceu, como o primeiro jogo não correu muito bem, fomos lá na segunda volta, mas tentámos, mas não foi possível. Paciência. Foi a primeira vez que participaram na Taça dos Campeões? Não, temos participado. Já tivemos 2 finais. Já tivemos em 2 finais. São Mamede participa sempre. Ainda não existia, se calhar, o Diário Santo Tirso, então, na altura. Acho que não. Nós costumámos ir às finais, passar em direto. Não. Mas já tivemos o São Mamede, na sua história, já teve 2 finais na Liga dos Campeões. Uma em Penafiel e outra foi em Lousada, exatamente. Tem que agora ir para o ano, tem que ir à final, que é para nós passarmos o jogo em direto. Com já aqui comprometidos. Agora passando novamente ali a palavra ao treinador, pegou na equipa no final de outubro, mais ou menos. Como é que estava a situação e como é que encontrou o plantel nessa altura?
Não, ali foi uma transição, digamos, simples, porque eu já acompanhava a equipa do ano passado, já era o treinador adjunto, o treinador era o meu irmão. Foi ali uma situação familiar que obrigou àquele desfecho, a malta compreendeu e se calhar até para dar essa moralzinha ao homem, porque ele saiu um bocado, não é um bocado, ele saiu contrariado porque ele não queria sair, assim a vida o obrigou. Mas foi uma transição simples, normal, eles compreenderam a situação do homem e eu, como estava ali por trás, surgiu-me o convite, eu aceitei e ainda bem que eu aceitei. Pois já estavam habituados assim Sim, também, não a é? malta já se conhecia, Foi já sabia. Uma transição soft. Exatamente, digamos assim. E quando pegou na equipa, em outubro, acreditava que podiam alcançar este... Muito sinceramente, sim. A qualidade do plantel não deixa margem para manobras. A malta, não só em termos de qualidades futebolísticas, mesmo qualidades humanas. As pessoas que estão lá são pessoas mesmo de grande qualidade, seja no compromisso, seja na vontade, na entrega e no tal foco pelo objetivo. Já os conhecia do ano passado. O ano passado tremelicámos ali, se calhar, em algumas situações, senão as coisas poderiam também ter sido diferentes. Este ano não houve esse tremelique, a malta estava convicta e a malta percebia que tinha qualidade e vontade suficiente para alcançar os objetivos. Foi pena aquele jogo da meia-final da Champions, não tão bem conseguido, que demonstrou que, e não só, mesmo durante o campeonato, demonstrou que às vezes pequenas distrações, um jogo que não corra tão bem que paga-se caro. E foi o que aconteceu, porque foi a segunda derrota que tivemos, só tivemos 2 no campeonato. E ali naquela fase, esses pequenos deslizes pagam-se caros e foi o que aconteceu. O adversário era bom, tinha muita qualidade, não tinha a qualidade para nos dar o resultado que aconteceu, mas pagámos caro muitos erros, até da minha parte. Mas a meio da época temeram em algum momento que às vezes o cansaço fizesse com que já não conseguissem fazer melhor? Muito sinceramente, isso também foi bem gerido da nossa parte, seja por parte da equipa técnica, até por parte dos jogadores, porque o plantel era vasto, havia qualidade suficiente para fazer rodar, nunca se ia perder grande qualidade. Claro que o cansaço está lá e a gente não há como o disfarçar, mas havia a motivação e a malta percebia que os objetivos estavam cada vez mais próximos e então isso também animicamente empurra a equipa para alcançar os objetivos. E eu acho que foi um bocado isso que nos empurrou. A malta sentia que estava tudo favorável e eles agarraram com unhas e dentes, porque os próprios últimos jogos assim o demonstraram. O jogo de Tarrio e o jogo de Rebordões foram jogos extremamente difíceis, porque verificou-se o cansaço, verificou-se aquela ansiedade, está próximo, nós vamos conseguir, e o jogo não foi tão bem conseguido em termos de jogo conseguido, não é? Mas alcançou-se o principal objetivo, que era ganhar, e nessa altura o que interessa era a vitória, não era? E já nem se sente o cansaço das pernas. Francisco Bessa, quando saiu o anterior treinador, aqui o Rui Costa, foi logo a sua primeira opção ou pensou no Mourinho, para o São Mamede? Nós, ainda bem que toca nisso e agradeço essa pergunta, porque o Marco também é campeão. Exatamente. O Marco também é campeão, que o Marco ganhou o primeiro jogo, que foi contra o Rins, e ele foi treinador. Ele foi o treinador desse jogo, por isso ele também é. E daqui uma palavra especial para ele. Compreendemos, como o Rui disse bem, compreendemos os motivos, mas o que é certo é que o plantel era muito bom. O plantel era Flávio, pessoas que já estão lá há 10, 15, 20 anos, e sabíamos que o plantel era muito bom. O plantel era capaz de se juntar e segurar-se uns aos outros, apoiarem-se. E não podíamos mudar muita coisa, não podíamos ter um início da época onde nós queríamos a certeza absoluta ser campeões, fazer tudo o que nós pudéssemos fazer para alcançar todas as competições, não podíamos alterar e dizer, olha, agora vamos arranjar, vamos mudar o sistema tático, a mentalidade, e podia aparecer alguém que quisesse mudar muita coisa e nós sabíamos que isso era o maior erro que podíamos fazer. E então, sem dúvida nenhuma, o Rui já estava lá há um ano, conhecia toda a gente, como adjunto já nos tinha mostrado que tinha qualidade no aspecto técnico-tático, sem dúvida nenhuma, nunca tinha sido treinador principal de séniores, trabalhou sempre como treinador da formação, e então reunimos uma coisa que é muito importante, que é o departamento sénior. Os jogadores merecem tudo, eu digo, os meus tourinhos, os cavalinhos ali, aquilo que eu gosto de me envolver com eles fantásticos, maravilhosos. Eles quase que o tentaram matar o outro dia durante a nossa entrevista. Eles fantásticos mesmo, opa,
Só percebe isto que eu estou a dizer quem realmente vive o balneário de São Mamede após os treinos e após os jogos. São momentos fantásticos mesmo, por isso nós damos tanta apelo à família, porque realmente somos uma família e depois mostramos cá para fora. Mas o departamento sénior este ano foi realmente o vencedor deste campeonato. Dedicaram-se, não faltou nada. Nós fizemos 40 e tal jogos, nós fomos às finais, almoços, pequenos almoços, camisolas, treinos, tudo, águas. Já treinámos no novo campo, mesmo com ali a faltar uma coisa, a faltar outra, a faltar os bancos, os balneários não estavam ainda concluídos. E nós, a dar todas as condições, o departamento sénior foi mesmo, e a direção de São Mamede, mas mais o departamento sénior que estava direcionado, foi mesmo determinante, porque fez sentir tudo e todos que era este ano, mesmo sem as condições completas, aquelas que desejamos e que temos atualmente, mas que era possível. Vamos trabalhar, vamos juntar-nos. E foi sem dúvida nenhuma. E nós, como o Flávio acabou de dizer e bem, ganhámos a taça, fomos campeões, fomos a melhor defesa, fomos o melhor ataque, mas e depois aquela parte que me toca, que quem me conhece sabe como eu sou, que é a moldura humana, é o juntar tudo e todos, é realmente sentir, nós fomos campeões, os pais e os familiares dos atletas fizeram painéis, fizeram grandes coisas para nós pôr nos autocarros, disseram, pá, nós que estamos aqui, nós estamos nas vitórias, nas derrotas, nós tivemos o jogo da Liga dos Campeões, que perdemos 5 em casa, estava morto, acabou, olha, não, lá em Vila do Conde, em Aveleda, que é quase em Matosinhos, foram N pessoas lá na mesma ver apoiar. Nós marcámos o primeiro golo, o segundo golo, já estava toda a gente na bancada a acreditar. E isso, sem dúvida nenhuma, as pessoas, quem nos acompanhou, quem nos ajudou, quem esteve sempre presente e os apoios que nos deram para nada nos faltar, sem dúvida nenhuma, e sem dúvida o nosso grande patrocinador, o Sr. Gonçalves, o JM, fez com que nós disséssemos assim, está toda a gente ao nosso lado, toda a gente está a acreditar em nós, porque é que não vamos ser nós a fazê-los acreditar também de uma forma de trabalho, arda, e conseguimos, sem dúvida nenhuma. É um orgulho mesmo, como nós vimos, e agradeço a publicação que vocês fizeram, ainda no sábado, na festa do campeão, nós fomos recebidos daquela forma. Muitas das vezes há clubes da primeira divisão, grandes divisões, clubes com grande poderio financeiro, mas não tem essa mística, e nós temos essa mística e só temos que estar agradecidos. Daí, quando estamos cansados, quando estamos desmotivados, quando estamos, muitas das vezes, pegamos, fazemos um reset, olhamos para esses momentos de glória, que nós nos abraçamos, quando acabou o jogo, por exemplo, este jogo, quando vocês estavam lá, o jogo em Rebordões, os abraços eram abraços com os braços, mas com as lágrimas também. Tipo, valeu a pena, pá, tá bom, estás a ver, tem calma, estamos juntos, é assim, e sem dúvida nenhuma, isso depois cá para fora reflete-se e a freguesia, a minha freguesia está feliz, Pronto, pode-se dizer que já estava satisfeito com o irmão Marco e agora também está satisfeito aqui com o Rui. Sem dúvida. Então, pronto, está contratado para a próxima época, também já aqui em primeira mão. O Flávio, então, o capitão, não é? Continua a ser o capitão, será o eterno capitão aqui de São Mamede, joga há muitos anos, afinal, vamos continuar a ter aqui o Flávio na baliza do São Mamede. Bem, desta vez posso afirmar com certeza absoluta que sim. Pronto, ok. Sim, Desta vez não desiste. Isto tem uma razão de ser, Isto é culpa do Presidente. Tem que estrear um estádio novo também, não é? O meu grande amigo Francisco Bessa, que diz que tu és tolo, tu estás maluco, estás aqui há 20 e tal anos, vai-se poder aonde? No Colas, no último jogo? Não, senhor, tu és para aquela porta que entras, naquela porta que sais. E eu aí no tempo, quer dizer, agora também está mesmo por um bocadinho, vou lá fazer mais meia épocazinha. Pronto, depois atrás de uma vem outra, não é? Portanto, depois agora com a casa nova, aquilo vai ganhar o gosto outra vez, até se esquece da idade. Não. Como é que viu a mudança de treinadora ainda no início da temporada? E de forma natural, como foi dito há bocado, o Rui já estava connosco desde a época passada, portanto, os processos eram idênticos, não foi nada de excepcional, foi dar um bocado de continuidade àquilo que estava a acontecer e correu bem. E depois também teve a felicidade do Rui, comparadamente com a época passada, tinha mais soluções, o plantel muito mais equilibrado a nível de qualidade também.
entrava um, saía outro, não se notava muito a diferença. Isso é o... Não é? Durante o decorrer da época, com o desgaste dos jogos, a intensidade dos jogos, deu para gerir esse esforço físico e mental e o sucesso está à vista. Mas deixa-me só fazer aqui um reparo, que eu nunca estava com atenção àquilo que estava a dizer, que o Presidente estava a dizer, que aconteceu uma coisa no sábado, nos festejos, que aquilo tocou-me mesmo. Porque temos lá dois jogadores, dois atletas que são irmãos. Eu estava lá nos festejos e tal, e o pai deles veio ter comigo e disse: opá, eu já fiz o meu trabalho, olha para fazer o vosso, eles têm que ficar os dois. Portanto, isso até a família dos atletas querem que os filhos fiquem lá, porque sentem-se bem, são felizes, por arrasto bem os pais, os avós e as namoradas e as mulheres, porque aquilo realmente é uma coisa fora do normal. Portanto, motivo o caso também de Jorginho, que eu conheço Jorginho desde que ele andava de gatas. E uma Às vezes ainda anda. E estive com o pai dele aqui há tempos e ele disse-me: ó Flávio, foi a melhor coisa que me aconteceu ao meu filho, foi vir para aqui. E porque isto realmente as pessoas vêm e são bem recebidas, entram naquele balneário, a mística está lá. Então tudo flui naturalmente, porque isso é o que faz, eu acho que mais que o técnico-tático, é o ter um balneário saudável. E o espírito competitivo, porque nós picamos uns aos outros, porque nunca estamos satisfeitos. Mas isso é bom. Sim. Porque isso o nível competitivo vai superar. Portanto, agora, relativamente à próxima época, estamos cá para dar corpo às balas, mais uma vez. Pronto, pelo menos guarda-redes já tem, está garantido, já há treinador, já há guarda-redes. João, como é que foi a preparação para esta temporada de tanto sucesso? A preparação foi nós nos sentar à mesa, o departamento sénior, falar com o treinador, o Marcos saiu na altura, e com o Rui, que também era adjunto. Também assumiu este ano essa função, foi este ano, a função de diretor desportivo. Sim, já estava no ano passado e este ano. Sim. Assumir. E sentámos à mesa, vimos o que era preciso para os objetivos que nos propusemos. Tivemos a sorte de ir buscar as pessoas certas para nos vir ajudar, a nível de tudo, de qualidade, de ser humano, como foi aqui referido. O balneário é fantástico aquilo. E depois era só trabalhar e naquilo que nos competia, enquanto departamento sano, permitir as melhores condições a eles para trabalharem, não nos preocupar com mais nada. E conseguimos, e acho que é um prémio justo para todos. Foi uma época muito desgastante, muitos jogos, e fomos felizes, queremos manter isto e tentar elevar-nos na evolução média, que é por isso que cá estamos, que é para trabalhar. Mas é interessante, se me só interromper. Eu não esqueci-me de referir, mas um agradecimento ao Departamento de Futebol Sénior, que é composto, que o João já referiu os nomes, mas há 3 elementos que estão mais ativos, não é? Estão mais diariamente connosco. Eles são engraçados. Temos aqui o João, que reclama tudo mais alguma coisa. Temos o Ismael, que ele é chamado Capitão Sanzala, que aquilo mesma coisa fora do sítio já está a disparar. E temos o Lúcio, que não se passa nada, há sempre tudo bem. Pronto, ao menos um, senão vocês também estão a trabalhar. Isso é engraçado, portanto, aquilo forma ali uma equipa engraçada. Depois tem os que não estão tão presentes, mas sempre podem aparecer, que é o Abilo, que é o Costa Paixão, que é o Chico. E eles sofrem também com aquilo, e pronto, mas fazem ali uma equipa interessante e boa. E isso foi muito importante para o nosso sucesso, mas mesmo muito importante, porque sem eles dificilmente chegávamos lá. Depois também é importante aquela voz forte de comando no balneário, não é? Senão também anda cada um relaxado para cada lado, tem que haver alguém que meta o pessoal na linha. E eles sabem que comigo e o Rui está aí presente, e eles estão presentes, comigo as coisas funcionam da seguinte forma. Foi assim que eu fui educado no clube. Quando é para trabalhar. Se tiver que dar um pontapé numa bola no treino para o ar, vou dar, porque é sinal que alguma coisa não está bem. E eles percebem isso e começam a trabalhar como deve ser. Depois dá o pontapé à bola, ela vai lá para o meio do monte e depois depois vai relaxar e buscar a bola para refletir. João, em termos de jogadores, houve alguma perda significativa para esta temporada? Como é que conseguiu fazer a prospecção de novos talentos? As perdas, assim, o Salamed sempre foi um clube que conseguiu sempre ir buscar bons jogadores, e os que estão lá conseguem cativar outros de jogar na formação e tudo. Aliás, foi assim que eu fui para o Salamed, foi através de conhecimento da formação. E nós focámos sabíamos alguns jogadores referenciados que sabíamos que ia deixar o federado, por exemplo, ou que já estavam fartos daquilo. Nós focámos naquilo mediante o que era preciso
que nós achávamos que era preciso para ter a equipa neste patamar, que é fantástico. E fomos direcionados, nós, através do nosso presidente, que ele consegue cativar tudo e todos, conseguimos trazer as pessoas que queríamos e graças a Deus fomos felizes e isto melhorou ainda mais, sem tirar um mérito dos que já estavam, porque esses são a base, mas correu tudo como nós perspectivámos. E é importante manter, lá está, estas pessoas que são mais maduros no clube, sempre para dar o exemplo aos mais novos. Sem dúvida, os capitães têm um papel muito importante nisso, porque temos malta nova que... Temos cinco capitães. Tem que ser alinhados, não é? São malta nova que para eles está tudo bem e às vezes é preciso dar o dito de morro na mesa e os capitães nisso fazem um trabalho excepcional também. Também sem eles não era. Não pode desistir, vê? Senão depois, quem é que vai mandar as bolas para o ar no treino? Pode ser. Rui, quando pegou na equipa, implementou alguma mudança significativa ou optou por um trabalho de continuidade, uma vez que também já estava com a equipa? Sim, já foi referido aqui anteriormente esse aspecto. A base foi um bocado continuar o trabalho que já se vinha a ser desenvolvido, porque era um trabalho também desenvolvido em conjunto com o meu irmão. Ele era o treinador principal, mas nós partilhávamos ideias e foi nesse segmento, e era isso que supostamente eles também procuravam e queriam, era que houvesse uma continuidade do trabalho que estava a ser desenvolvido. E foi isso, claro que depois há uma ideia ou outra que pode ser minha e essas coisas todas, mas foi mais um trabalho de continuidade do que, entre aspas, andar para ali a inventar, porque o comboio estava a rolar tão bem, acho que não havia... Era fácil ser o adjunto do seu irmão? Muito sinceramente, se calhar às vezes até demais isso, mas sim, ele é uma pessoa que, de bom ouvido, se calhar até às vezes de paciência demais, mas ele como homem é uma joia de homem e é o tipo de pessoa que eu gostava até ser mamãe e espero que sim. Para tudo na vida, não é só para o futebol. Pelo menos ele parecia sempre ali realmente tranquilo e não largava a mochilinha. Ele andava sempre com aquela mochilinha e chapéu. Era a imagem de marca do homem, eu lembro-me sempre dele com a mochilinha. Por isso, vocês já não andam com a mochila, já não herdou isso do irmão. Mas, efetivamente, também tivemos a oportunidade de acompanhar muitos jogos. Mas no tempo menos ali no de Rebordões, pronto, também era ali um jogo para serem campeões, estava ali muito nervoso. Estava, porque é a tal questão que eu falei há um bocado, estes últimos 2 jogos que podiam decidir o campeonato não foi tão bem jogado e não tem a ver com relaxamento, tinha mesmo a ver com cansaço. Eu notava que a equipa estava cansada, mas eu não podia deixar a equipa ir abaixo, tinha que às vezes dar um berro e claro, aqueles nervos, porque era ali... Eu estava a ver que ia cair ao campo, lá de cima. Não, mas é isso, às vezes tem que estar aquele berrito para a malta também acordar e para cerrar a língua, porque é como eu digo, eu ali também não posso, entre aspas, pedir muito mais à malta, porque a malta foram 40 e tal jogos, é muito pois, e depois também um jogo à noite, como foi o caso, trabalham todo dia, depois têm que ir jogar e depois lá está, o nosso campeonato de conselheiro está muito competitivo. Essa é outra questão, que é claramente isso, género. A competitividade é imensa e tanto é que os primeiros classificados foi até a última, há muita qualidade, seja a nível de treinadores, de jogadores, de infraestruturas que estão cada vez melhores. Há mesmo muita qualidade e este campeonato foi renhido e foi sofrido, mas foi bom, soube melhor até por isso. Mas a questão é mesmo essa, foi ali a malta sentir que estava próximo e não podia passar dali, era hoje e acabou. E claro, também estava nervoso, se calhar às vezes até demais, que era nisso que o meu irmão era melhor que eu, o meu irmão conseguia ter mais calma. Falta-lhe a mochila para o tranquilizar. Mas isso é fácil de arranjar, isso é fácil. Tem que lhe pedir a dele emprestada. E o que é que tem mais significado para si, a conquista do campeonato ou da taça? Muito sinceramente, eu não distingo, entre aspas, o sabor das competições, porque eu tinha definido para mim, eu queria ganhar tudo, ponto. E tinha um objetivo muito grande, principalmente para a Taça dos Campeões. Sabia que não era fácil, infelizmente não foi possível. Aquele jogo ditou ali um bocadito o futuro, no nosso futuro naquela competição. Mas foi muito saboroso, tanto um como o outro. Mas o campeonato, não vou mentir, quando o árbitro apitou em Rebordões, houve ali Está feito. Houve um descargo mesmo de consciência, uns ombros leves e aquele sentimento de dever cumprido e que venha às férias, que eu preciso mesmo muito descansar. Eu e a minha família, a taça é sempre a levar na cabeça. Não é? Agora realmente não, mas a taça também é bom e aquele ambiente da taça é bonito, é espetacular e não deixa de ser um troféu valioso, ponto. Porque é como eu digo, para mim tem o mesmo valor. É um troféu e se der para ganhar todos, é para ganhar todos. Mas o campeonato é diferente. É diferente. E o Flávio já ganhou muitas taças, muitos campeonatos, mas este ano o que é que soube melhor, a taça ou o campeonato?
Assim, a taça é mítica. O 25 de Abril aqui em São Tirso é mítico. Tem um sabor bom, são sabores diferentes, mas são muito bons. Portanto, a taça foi muito bom ganhá-la mais uma vez, o estádio cheio, e o campeonato também foi muito bom. Opa, não há... Ambas as competições são muito boas de ganhar. Sabores diferentes, que é uma competição diferente, uma é de regularidade e a outra não, mas gosto das duas, não tenho comparação. Leva as duas para casa. A da campeão e a taça. Rui, já falámos também aqui sobre então a Taça dos Campeões, pronto, ficaram pelas meias finais, não foi mal, não é? Não, no geral foi uma boa competição e mesmo aí nós estávamos a ser das melhores equipas em termos de gols marcados e gols sofridos. Foi mesmo aquele jogo, porque nós depois fomos lá e demonstrámos que, entre aspas, o bicho-papão da primeira volta não era o bicho-papão. Foi mesmo, eu disse isto próprio no balneário, que foi uma tempestade perfeita para eles. O jogo não correu de feição a nós, era uma boa equipa, isso não está sequer em questão, era uma boa equipa bem organizada, com muita qualidade coletiva e individual, não era por aí. Mas faltou ali qualquer coisa, nós também tivemos as nossas oportunidades, eles foram lá marcar, nós fomos lá, podíamos ter feito 1-1 e 2-1, não conseguimos oportunidades fáceis de concretizar, não conseguimos, e eles foram lá, fizeram 2-2, logo no início da segunda parte um homem foi expulso, notou-se que a equipa, o cansaço e tudo, acusou ali um bocado a pressão, eu próprio ali tomei uma decisão se calhar errada, se calhar devia ter resguardado mais o resultado e não quis apostar para ver se ainda, se calhar marcava um golito para deixar minimamente em aberto. Mas na sua opinião, então, o que falhou nessa competição foi mesmo só aquele jogo? Foi aquele jogo, porque depois nós fomos lá e fomos superiores ao adversário. Nós estivemos a ganhar 2-0, podíamos ter feito o 3 e o 4, não o conseguimos fazer. No início da segunda parte eles fizeram 2-1 num golo caricato, em que a bola entra, tem uma rede de baliza furada, nós até pensámos que a bola tinha ido para fora, mas era a rede que estava furada. Nós logo a seguir fizemos o 3-1, mas claro, ali depois com o passar do tempo, a malta, depois também com o cansaço acumulado, começa-se a perceber que a malta já não está tão crente. Pá, e depois ali foi uma gestão mais de a malta jogar toda, vamos todos jogar, vamos também divertir. Depois o jogo acabou num 3-3, mas já não era por aí. Mas era um jogo que estava ao nosso alcance. Pelo menos provaram que estavam à altura deles lá. Nós provámos que podíamos ser bem um vencedor e éramos um vencedor dignos. Mas se ali só pode haver um, e é o que é. Partilha da opinião do Mister? Foi isso que falhou? Foi aquele jogo? Sim, com isso salvado, o jogo da primeira mão pronto, não correu nada bem. Porque o Aveleda é uma excelente equipa, muito boa equipa, eu conhecia muitos jogadores que andaram por outros clubes que ganharam essa competição. Uma qualidade, muito boa qualidade de jogadores, de atletas, de jogo também, mas nós não éramos inferiores. Foi mesmo aquele jogo da primeira mão que não correu nada bem. E eu lembro-me perfeitamente na primeira mão que os dois primeiros ou três lances de golos fizeram logo gol, nós tivemos duas oportunidades seguidas do Seco e ele não meteu lá dentro. As coisas quando não entram lá dentro do outro. Há dias não. Isso foi o que aconteceu. Por acaso lembro-me de um jogo do Tirsense deste ano, também era um dia não. Já estavam a jogar contra Nova e mesmo assim a bola não entrava de maneira nenhuma. Por isso era um dia não. Foi o que aconteceu a vocês também neste jogo. Falando com o Francisco em termos mais abrangentes, foi mais uma temporada de sucesso, como já falámos. Ao mesmo tempo tem feito várias iniciativas de convívio e de angariação de fundos. Como está a situação do relvado e do Copo São Mamede? Para o ano já vão começar a época no novo campo? Sem dúvida. Deixe-me só, já que tocaram aqui no assunto que eu queria mesmo realçar. O Campeonato de Concelho está realmente muito melhor. Grande qualidade em termos de equipas técnicas, em termos de jogadores. Este campeonato, esta taça, tem um sabor especial porque realmente os adversários eram muito bons. E temos que agradecer, e uma palavra de parabéns ao Luís Maia, ao presidente da Afaste, porque está a fazer um grande trabalho, e daí o campeonato também estar muito bom e correr tudo muito bem, e uma palavra de parabéns à direção da Afaste por o trabalho que está a fazer. O que é certo é que cria um sabor ainda maior, porque havendo qualidade dos adversários, nós realmente tivemos que ser superiores, e isso realmente é muito bom. Muito bom, sem dúvida nenhuma. Em termos da obra, como me perguntou, você disse aí uma coisa que é muito importante. Para além da época desportiva correr bem,
fez outras coisas. Muito bem. Nós, em 3 anos, quando tomámos conta de Samamed, o que nós queríamos era manter o Samamed vivo, manter o Samamed como sempre foi, a ganhar, um Samamed, um clube vencedor, como nós todos, menos o Rui, nós todos, os 3 que estamos aqui e muitos daquele plantel, fomos todos ou quase todos campeões. A direção atual de Samamed é quase feita só com jogadores e antigos jogadores, todos campeões, por isso estava lá a matéria toda para realmente lhe dar continuidade. Foi só escolher as peças e andar. Mas para além de tomar conta de Samamed e continuar a dar-lhe essa vida que o Samamed merece e tem, que é uma vida de glória, fizemos um museu novo e temos lá tudo exposto, muito lindo. Convido um dia destes para nós ir lá ver. Mas lá Lá na sede. Nós doámos a sede que tínhamos, trocámos ao Karaté para dar... É tal coisa o que faz depois a junção da freguesia. O Karaté precisava da sala onde a gente estava para ter melhores condições e nós então doámos a sede ao Karaté e fomos para outra sala. E já que fomos para outra sala, fizemos lá um museu muito lindo mesmo, muito lindo. E para além dessa crença que tínhamos que o Samamed vai continuar a ganhar, vamos fazer de tudo para o Samamed manter-se, vamos continuar com as tradições e fazer. Nesse primeiro ano, houve alguém que disse: os jogadores vão sair, isto, aquilo, o Samamed, pá. E nós dissemos: olha, o Samamed, fiz uma reunião com os jogadores na altura e disse: olha, o Samamed vai fazer a obra, vai fazer uma casa, chega de andar com a casa às costas, o Samamed vive numa freguesia, é um clube com 40, na altura 45 anos, tem que ter uma casa. E só faz sentido nós assumir se for para ir a fazer. E então o que é que nós fizemos? Nós em 3 anos, enquanto direção, fizemos uma casa, fizemos um estádio, fizemos uma coisa linda que daqui a pouco, há algum tempo, todos vamos ver e todos nos vamos orgulhar. Não é a direção de Samamed, é o conselho. São todas as pessoas, porque aquilo realmente, como eu costumo dizer muitas vezes, o que é que são as terras? As terras são as pessoas. Tem que ser as pessoas a dar vida às terras, a dar emoção às terras. Eu fico feliz quando alguém agora que vive na minha terra diz: a minha terra está bonita. E só conseguimos dando-lhe vida. E por isso tem que ser as pessoas a dar vida às terras, a dar emoção às terras. E nós conseguimos. Fizemos um estádio. Em 3 anos fomos campeões 2 vezes. Fomos a 4 finais, ganhámos 2 taças, formámos o futebol feminino, começámos agora a formar a formação. Entraram 400 sócios, mas mais do que isso tudo, e toda a gente diz: Bessa, tu és louca, está lá alugado, é o estádio, fizeste o estádio. Não. O que eu dou mais valor foi como é que nós conseguimos juntar tudo e todos, como é que conseguimos fazer a freguesia sorrir. Ainda este fim de semana, no domingo, a junta da freguesia convidou-nos para nós ser homenageados, receber a nossa faixa, a nossa medalha, e estava lá muita gente. E isso é reconhecimento, não é só fazer o estádio, é porque realmente as pessoas estão juntas, as pessoas estão unidas, as pessoas acreditaram em nós, as pessoas depositaram tudo. Nós fizemos 2 expeditórios na freguesia, onde as pessoas disseram: olha, é isto, mas eu quero estar presente, eu quero ajudar. E houve muita gente que nos ajudou. Eu não vou tocar em nomes, porque senão vou-me esquecer. Está lá uma obra de alguns milhares, e eu digo isto a brincar, feita com tostões. Porque do resto foi o nosso trabalho, ao sábado, ao domingo, aos feriados, à noite. E depois de tudo aquilo que chegava, eu batia à porta de centenas de pessoas. Pá, não podemos dizer que não. Bessa, está aqui, Bessa, o que é que precisas? Amanhã está lá um caminhão de areia, amanhã está isto, está aquilo. E sem dúvida nenhuma, eu acho que melhor do que fazer o estádio, porque eu tinha dito ao Padre Miguel que a freguesia ia ficar linda, e a freguesia está linda, e vai ser um orgulho a mostrar a freguesia de Samamed, o clube, com a sua nova casa, já que os seus habitantes, e os seus habitantes somos nós todos, fomos nós que fizemos a nossa casa. E aquela casa é uma casa para todos, mas está muito lindo mesmo. E não posso deixar de agradecer a toda a gente que se envolveu, que ajudou, a toda a gente que quis estar presente. Eu dou conta muitas histórias, das pessoas a aparecer lá, a passar na rua, a parar os carros: é preciso ajuda, queremos ajudar. Então, às vezes chegavam lá pessoas com sacos de cerveja: estás aí a trabalhar, está aqui um saquinho de cerveja, e não sei o quê. E isso, sem dúvida nenhuma, é muito mais importante com um troféu é bom, realmente fica na história, mas realmente mobilizar... Sim, mas a casa também vai ficar na história, não é? Sim, mas mobilizar... E é importante ter a própria casa para... Eu sei, Silvia, mas mobilizar uma freguesia, juntar uma freguesia
pela uma causa nobre, onde a freguesia, a partir deste momento, tem realmente. Nós chegamos a qualquer lado e muitas das vezes, nós, quando vamos para esse país fora, ou para esse mundo fora, o primeiro comentário, então, correu-te bem as férias? Estive em tal lado, olha que bonito, aquilo está muito bonito. Agora as pessoas vão dizer, olha, isso é uma merda, está tão lindo. Pois. Isso para mim é uma satisfação enorme. Então está mesmo em Está fase de mesmo acabamento. tudo. A única coisa que neste momento falta, algumas coisinhas pequeninas, o fecho dos portões, algumas casitas que faltam lá, um acabamento, umas limpezas, umas pinturas. Está mesmo quase para ver se nós, antes de nós ir de férias todos, se vamos de férias e levamos o Salamed na cabeça para E a depois parte estar de de férias. balneários também já está? Tudo concluído mesmo. Falta lá uns pormenorzinhos, mas nada. Pelo contrário, nós este ano, e estes troféus, têm tanto significado que nós tivemos a época toda, ou quase toda, e a equipar, já lá, mas com cadeiras, porque não tínhamos bancos, não tínhamos nada, mas nós, enquanto direção, dissemos assim, não, o relevado está pronto, pá, não havendo água quente, o pessoal vai-se coisa, e daí eu agradecer aos jogadores, a toda a gente que disse assim, não, está aí, isso é para casa. É engraçado que às vezes, eu sei que também é um dos capitães, ele diz mesmo, pessoal, não gasta, olha, é um euro, pronto, tem 1,5 €. Um bocadinho da rede é minha. Tal. Toda a gente está lá para ajudar e ninguém se importou. Tem que fazer aquela coisa dos azulejos com os nomes para pôr lá, um mural. É uma ideia para pôr de quem ajudou na obra. Toda a gente quis estar presente. Fica para a eternidade um momento. Toda a gente quis estar presente, toda a gente se quis envolver com mais, com menos, mas opá, eu acho que está toda a gente muito feliz e eu só tenho que agradecer, porque pedi muito e toda a gente me deu aquilo que eu pedi, Pois, graças a Deus. olhas para a obra feita, é bonita, não é? Mas depois está lá muito trabalho envolvido. Muito mesmo. Muitas horas. E aí também é uma coisa que Trabalho é muito importante. gratuito, não é? E aí uma coisa que é muito importante, a obra é bonita, a obra está bela, com toda a humildade, mas depois é preciso mantê-la e daí o trabalho continua, Isto nós podemos ter o melhor carro do mundo, mas se amanhã não tem gasolina ele não anda. Pois. E ali vai ter que ser isso, vamos ter que ter um trabalho de continuidade para manter a obra como ela vai ser apresentada à freguesia. Se você me disser assim, como muita gente disse, mas a obra está pronta, porque é que nos joga lá? Porque não faz sentido. Nós podíamos jogar, mas não tínhamos as condições, nós não tínhamos os bancos, os adversários iam equipar aonde? Nós íamos nas cadeiras, haviam ali N para nós, que as pessoas passavam, viam o relevado, mas faltava muita coisa. O estádio não é só o relevado, não é? Mas assim, depois falava-se, é por causa da política, é por causa disto, se calhar há problemas, isto e aquilo, mas nós focámos naquilo que tínhamos que nos focar, que era trabalhar, acabar a obra e depois da obra estar acabada. Então aí sim, chamar tudo e todos e dizer, foi este o trabalho. Mais vale esperar mais um bocado e está tudo pronto, não é? Sem dúvida. João, agora com o novo complexo ali desportivo da União Desportiva Salmamed vai ser mais fácil captar jogadores para o Salmamed. Sim, mas também nós temos um propósito, nós não queremos qualquer um. Tem que ser jogadores que, principalmente, que sejam bons de balneário. Acho que é um dos grandes segredos do Salmamed nestes anos de vitórias, foi sempre criar grandes grupos, grandes homens e pessoas de trabalho, pessoas que se olham na cara uns dos outros, que se tiver que agafar um amigo na garrafa, se tiver que chamar a atenção, e é isso que o Salmamed é. E nós neste momento estamos a seguir isso, porque foi uma coisa que o nosso presidente nos incutiu, quando foi o meu treinador na altura, que um bom balneário é meio caminho andado. E temos que ser. Temos que olhar se tiver um mau elemento, contamina o resto do balneário. Sim. E o nosso foco enquanto direção também é esse, era ter. O maior prazer que nós temos enquanto direção é ver os jogadores felizes, ver os jogadores contentes, os jogadores bem mais cedo para os treinos. Que agora treinámos lá em cima esta época e os jogadores bem mais cedo. Eles. Aquilo que nos dá mais gozo ainda é ver o pessoal satisfeito ali. Que o pessoal está contente e os resultados estão à vista de todos. Quais são as expectativas que tem para a próxima época e para as próximas épocas? As expectativas são as mesmas, é o trabalho, o rigor e estar nas decisões, pessoalmente é um clube de estar nas decisões e se nós continuarmos o trabalho tenho certeza que vamos ser felizes. E acho que temos tudo e agora com a nova casa para ser a nossa ainda mais uma fortaleza ainda mais ativa.
Flávio, partilhar ali da mesma opinião, expectativas, novo estádio. Sim, as expectativas têm que ser sempre elevadas. Quem entra nesta casa sabe para aquilo que vem. Aliás, quem é convidado para ir para o clube deve se sentir um privilegiado para jogar no maior clube do Conselheiro. Neste momento vai estrear uma casa nova, um estádio novo, portanto deve se sentir orgulhoso de ser convidado para vir para cá. Mas esse é o trabalho que é deles, não é meu. Portanto, Vai ter ali só currículos a entrar para escolher, já viu? O trabalho já não vai de férias. Se calhar não. sim, na próxima época nunca estamos satisfeitos. Queremos mais. Se queremos mais, vamos atrás de mais. Queremos voltar a ser campeões, queremos voltar a ganhar a taça, queremos voltar a ganhar a supertaça, que vai ser o primeiro troféu de disputa. Já nos está a fugir há 2 anos. Pronto, é isso. Relativamente à Liga dos Campeões, isso é uma coisa também que é do Presidente, que é deles, eles é que têm que resolver isso. Pronto, é isso que nós queremos à próxima época. Rui, expectativas para a próxima época. Já sabemos que vai continuar a ser o treinador, não é? Não é certo, ainda não é certo. Ainda não rubriquei em lado nenhum. Não Mas, pode ser convidado a ir para o Real Madrid. Mas as expectativas... Mas as expectativas, é como o Flávio falou e de forma correta. O clube assim exige. A malta que vai para lá tem que ter uma mentalidade forte, uma mentalidade de vitória, como eu costumo dizer aos meus próprios jogadores. Não basta vencer só nos jogos, até nos treinos tem que haver essa fome. Porque se for no treino, depois isso vai passar para o jogo. Então, a malta que for para lá tem que ter essa mentalidade. E se for sempre trabalhar dessa forma, acredito que as coisas vão correr da melhor forma. Tenho uma mentalidade de jogo a jogo e tentar vencer tudo, porque o clube assim existe. É o maior do Conselho, com toda a humildade, mas é o que é. Neste momento já estão de férias, não é? Quando é que retomam os treinos? Ainda se vai decidir acerca disso, ainda se vai falar acerca disso. Mas... Nós temos o jantar de encerramento. O jantar de encerramento é na segunda-feira, no dia 9. Na terça é feriado, porque normalmente esses jantares costumam dar um bocadinho de ressaca. E nós então vamos ter o jantar na segunda, para, como no dia 10 de junho, a gente descansar um bocadinho. E depois então aí nessa semana a seguir vamos ter essas reuniões com o Departamento Sénior, direção, equipas técnicas, para ver como é que vamos começar a preparar já na próxima época. Começa logo com uma grande competição, que é a logo a Supertaça final. que tem falhado, Exatamente, por isso desta vez vão ter que preparar... O primeiro jogo da época é logo uma final, sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, até é assim um bocado injusto começar logo com uma final, não é? Uma competição. Primeiro jogo, ainda bem tudo de férias, ainda está tudo a aquecer os motores. Pronto, este ano já sabem, tem que começar mais cedo, é só um mês de férias e vai tudo treinar, que é para depois entrarem ali em grande forma. E novamente com o Caldas. O Caldas neste momento tem 3 finais consecutivas também. É verdade. Depois Taça depois que e agora a vocês ganharam as Supertaça. 2 coisas, agora vão O finalista da vão para o taça vai finalista, pois é. lá. Então sem é outra vez, agora eles podem querer aqui Sem dúvida. a vingança. Pronto, agora se calhar desafio o Francisco Bessa a deixar aqui os agradecimentos finais. Se calhar a toda a gente já falou aqui hoje, toda a gente que acompanha o Samamed, os adeptos incansáveis, que estão sempre com vocês, por isso se calhar fechávamos a entrevista com uma palavra para eles e um agradecimento desta Muito bem. Pronto, a primeira palavra de agradecimento, sem dúvida nenhuma, é para vocês. É para vocês, por aquilo que têm feito, por aquilo que nos têm acompanhado, por aquilo que realmente tem sido o vosso trabalho também incansável em divulgar aquilo que é o nosso trabalho. O nosso trabalho tem sido um trabalho árduo, focado somente naquilo que nós traçamos para nós enquanto direção. Samamed, a sua essência, a obra e realmente mobilizar tudo e todos. Não somos a direção dos adeptos que berram, que fazem asneiras, que cantam, que batem palmas, que põem bandeiras. Somos a direção de todos, para todos. Quando temos que dizer alguma coisa, dizemos, mas de uma forma geral correu tudo bem, um caso ao outro, mas sem dúvida nenhuma um agradecimento especial para todos os adeptos, para as famílias, dos jogadores em especial, os adeptos em geral. Nós, em todos os lados que nós fomos, tínhamos casa cheia, era multidões, sim senhor, havia campos que diziam mesmo, é que São Mamede, ainda bem, é a maneira de faturar mais um bocadinho no bar, e sem dúvida, para eles. Depois, ao Departamento Sénior, ao Lúcio, ao Ismael, ao João, ao Francisco, ao nosso Abílio e ao Paixão, que trabalharam muito, ao Rui, aos atletas todos, mas
um agradecimento àqueles todos que nos ajudaram para isto ser possível, ser realmente notório de ganhar 2 competições e ir a uma meia-final de uma taça interconcelhia. Isso só se deve a toda a gente que acredita ao nosso trabalho e que acredita que aquilo que nós estamos a fazer é fazer bem, a pensar em todos eles. Porque durante a semana, muitas das vezes eu digo isso, quando surge às vezes um problema ou outro, eu digo, é muito difícil preparar um jogo para dar alegria às pessoas e no fim, se alguma coisa não corre bem, é muito chato. Parece que é um cartão vermelho ao nosso trabalho e nós, sem dúvida nenhuma, temos trabalhado muito para dar alegrias aos adeptos, às pessoas e recompensar as pessoas que nos apoiam, que nos ajudam. Tipo, estamos a trabalhar, vocês ajudam-nos, mas está aqui a recompensa. Por isso, parabéns à Afaste, parabéns a todos os envolventes, parabéns às equipas adversárias. Nós fomos campeões, nem todas nos dar os parabéns, mas como eu disse há um bocadinho e bem, quando nós temos a humildade de bater palmas aos outros, um dia quando nós ganhar, também vamos supostamente recebê-las. Por isso, parabéns a todos e só temos é que estar agradecidos, mas como diz o Flávio e bem, que é um veterano, é um animal lá no balneário, como ele diz e bem, o São Mamede não está satisfeito. O São Mamede quer inaugurar a obra, o São Mamede quer promover o futebol feminino, o São Mamede quer agora fazer com que a sua formação seja a sua fortaleza e quer realmente que toda a gente sinta aquela obra como nós sentimos. A nossa casa, a casa que faltava há 15 anos e que agora toda a gente vai ter o prazer de inaugurar e sentir-se um bocadinho a sua casa também. Por isso, obrigado, muito obrigado. Antes de terminar, nós há 2 anos trouxemos uma coisinha, este ano não podíamos deixar, o São Mamede também é reconhecido pelos pormenores, uma canequinha da União Desportiva onde diz que juntos seremos União. Obrigada. Não é o preço, não é. Também não ia pagar, podia dizer o preço. Não, uma para si, outra ali para o João, que também é um homem de trabalho, sem dúvida nenhuma. Pode ser para a Francisca tomar o pequeno almoço todos os dias de manhã. Por isso, para vocês, da União Desportiva, muito obrigado e mais uma vez, obrigado por reconhecer o nosso trabalho e engrandecer o nosso clube. Obrigada e agradeço a todos a presença aqui, claro. O ideal seria vir o plantel inteiro, mas nunca viemos todos aqui, por isso vocês vêm sempre. Eles mereciam. Mas vocês iam se arrepender. Pois, se calhar. Ainda fazia como fizeram assim, número 2. Pronto, mas de todas as formas vem em representação de todos. Por isso o agradecimento é para todos também, que sempre nos trataram bem, sempre nos receberam bem em São Mamede e nos jogos que acompanhamos. Por isso, para o ano estará cá a equipa melhor. Se forem vocês, voltam a estar cá vocês. Se não, se forem outros, têm que tentar fazer melhor. Exatamente. Obrigada a todos, então, pela presença e boa tarde lá para casa. Obrigado.